Meus amigos, antes de efetivamente começarmos a nossa análise deste HC, antes de mergulharmos com o STJ na decisão que tomou neste HC, eu peço aqui a sua máxima atenção, mas máxima, elevada, máxima potência de atenção com este julgado, com este vídeo. Por que peço isso? Porque nesta decisão, neste HC, o STJ estabelece novos limites para a atuação das forças de segurança pública, especificamente das instituições policiais. Como assim? Olha, o Código de Processo Penal, as leis penais, o nosso Código Penal, ele já tem em si, esses institutos de lei, esses códigos, já tem em si vários limites estabelecidos para as forças repressivas, para as forças investigativas vinculadas aos órgãos de segurança pública. Eles já têm isso. A Constituição Federal tem diversos pontos em que estabelecem limites à atuação das forças do Estado em proteção da individualidade e do cidadão. Neste julgado, o STJ estabelece ainda outros limites. Então, este julgado é importante não só para que você acerte a sua questão de concurso, do seu exame, da sua prova, mas também para as pessoas vinculadas aos órgãos de segurança. É importantíssimo que você observe os limites estabelecidos nesta decisão, porque ele vai nortear a sua conduta, especialmente aí nas diligências realizadas sem ordem judicial, aquelas realizadas ou com autorização do ocupante de uma residência, por exemplo, numa busca e apreensão, ou em estado de flagrante delito, as forças de segurança podem adentrar a residência ali a qualquer hora, a qualquer dia, e ainda que contra a vontade do ocupante da residência. Veja, então aqui nós temos limites estabelecidos em lei e na Constituição Federal, e a partir deste julgado, há limites também a serem observados nesta decisão. Por isso eu peço a sua máxima atenção, não só para você ser aprovado no seu exame, na sua prova, mas também para o exercício da função daqueles que estão vinculados aos órgãos de segurança pública. Com a sua máxima atenção, nós vamos seguir em frente. Meus amigos, o nosso tema visto neste vídeo, ele gira em torno do que o STJ exige como prova legal do consentimento do morador para que a polícia ingresse em sua residência para realizar busca e apreensão, evidentemente sem um mandado judicial, já que depende do consentimento do morador, ou aquela outra situação de flagrante delito que esteja ocorrendo no local. Mas não é esse o caso aqui. O tema resumidamente, gira em torno do que o STJ exige como prova legal do consentimento do morador para que a polícia ingresse em sua residência, com a finalidade de realizar busca e apreensão. Ele chegou no STJ, esse tema, através do HC, me permitam aqui, HC número 598.051 de São Paulo, originário lá do estado de São Paulo, e que foi publicado em 2 de março de 2021, julgado pela 6ª turma por unanimidade, e está presente no informativo 687 de 2021. Meus amigos, e como uma forma de a gente compreender melhor este julgado, vamos responder aqui a estas duas perguntas. Atenção para elas. Quando a polícia ingressa em uma residência, faz isso aqui, neste caso, sem um mandado judicial. Ela ingressa em uma residência com a finalidade de efetuar uma busca e apreensão, valendo-se de um suposto consentimento do ocupante da residência para que a polícia adentrasse e realizasse a busca. A quem é que cabe provar que esse consentimento do ocupante da residência ocorreu, que ele foi válido, que ele foi ofertado livre de qualquer constrangimento ou ameaça, que foi um consentimento voluntário e, portanto, válido? A quem cabe provar isso? A segunda pergunta, para que possamos compreender bem este julgado. O que é que o STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o que é que o STJ considera como prova válida de que foi um consentimento voluntário e, portanto, ofertado validamente pelo ocupante da residência? O que o STJ considera como prova válida de tudo isso? Vamos às respostas. Veja que este tema é da maior importância
e que tem inclusive assento constitucional. Lá no artigo 5º, inciso 11, ficou consagrado na Constituição da República que a casa é asilo inviolável do indivíduo, é um direito fundamental. A Constituição, nesse artigo 5º, inciso 11, consagrou isso tudo nos seguintes termos que eu passo aqui a leitura. Constituição da República, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Veja que no mesmo sentido anda o nosso Código Penal. Eu me permito aqui a leitura do artigo 150 do Código Penal, que trabalha no mesmo sentido da Constituição. Olha só. A violação do domicílio é um crime previsto no Código Penal, aqui no artigo 150. Está lá, artigo 150 do Código Penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Lá, no parágrafo 3º desse artigo 150, ele faz uma exceção. Quando penetrar em casa alheia, adentrar ou permanecer, não constitui crime. É uma exceção, vamos a ela. Parágrafo 3º do artigo 150 está lá. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Formalidades legais é a situação ou está em flagrante ou por ordem, por determinação judicial. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Quando fala ali praticado, é dentro do local da residência em que a polícia pretende ingressar. Não é o caso, muito comum acontecer na prática, não é o caso, por exemplo, quando o crime acontece na rua, em praça pública, numa casa noturna, onde for. E o suspeito empreende fuga. A polícia, em perseguição a ele, o acompanha, o segue até a sua residência, para onde ele vai, e adentra na residência. A polícia ingressa na residência para prendê-lo sob a perspectiva, sob a alegação de que ele está em flagrante. Isso está correto? Não. Não sou eu que digo, não é preciso nenhum intérprete, está escrito na lei. Porque o flagrante alegado pela instituição policial para ingressar na residência tem que estar sendo cometido dentro da residência, ou na iminência de ser cometido esse flagrante, dentro do local em que a polícia pretende ingressar. E não o crime ter acontecido em um local diverso, o suspeito empreende fuga para sua residência e a polícia ingressa na residência junto, sem mandado, alegando que está em flagrante. O flagrante, vamos lembrar, não foi cometido dentro da residência em que se pretende ingressar. Portanto, aí na verdade existe um crime praticado pela instituição policial e não prisão em flagrante, como várias alegações já percebemos, inclusive no STJ. Meus amigos, como podemos observar, esse tema, violação de domicílio, intimidade domiciliar do ocupante da casa, da residência, do domicílio, ele tem proteção legal de lei federal, que é o nosso Código Penal, visto aí no artigo 150. Ele tem proteção da Constituição da República, visto lá no artigo 5º, inciso 11. E, dito isso, demonstrado aí um arsenal jurídico mínimo que protege a intimidade domiciliar, eu renovo a pergunta. Quando a polícia ingressa na casa de um suspeito para realizar busca e apreensão, o fazendo sem determinação judicial. Não há uma determinação judicial nesse sentido. Então a polícia vale-se ou em estado de flagrante comprovado ou com autorização do ocupante da residência. Uma autorização voluntária, livre de ameaça ou de constrangimento. Perguntamos então, quem é que tem que provar que essa autorização concedida aos policiais
ocorreu de forma livre de constrangimento, livre de ameaça, de forma voluntária, por ato voluntário do ocupante da residência. Quem é que tem que provar isso? É o Estado. Isso mesmo. O Estado tem que provar que a autorização concedida aos policiais ocorreu de forma livre, consciente, voluntária, livre de ameaça ou de constrangimento. E por que isso? Porque vivemos em um Estado democrático de direito. O cidadão pode tudo o que a lei não proíbe. O Estado pode o que a lei determina ou recomenda. Não pode mais do que isso. Então, é o Estado quem tem que provar, apesar de que essa alegação é feita pelo cidadão, como no processo que chegou o recurso aqui, o HC, melhor dizendo, neste HC, o cidadão nega que tenha ofertado tal autorização. Aquela máxima do direito de quem alega, a quem alega cabe o ônus de provar o que alegou, não vale neste caso. É o Estado quem tem que provar o que alegou o cidadão. O cidadão suspeito alegou que não ofereceu consentimento algum para que os policiais entrassem na residência. Os policiais alegam que tinham esse consentimento. A alegação inicial feita pelo cidadão tem que ser provada pelo Estado na figura dos policiais. E agora a nossa segunda pergunta. O que é que o STJ reconhece como prova válida de que esse consentimento ofertado pelo morador, eventual consentimento ofertado pelo morador, pelo ocupante da residência, ele ocorreu de forma legítima, que foi livre de ameaça, que foi livre de qualquer constrangimento, que foi um consentimento voluntário. Consentimento válido, portanto. O que é que serve aos olhos e à análise do STJ como prova válida? Vamos ver isso agora. E o nosso Superior Tribunal de Justiça considera alguns detalhes aqui interessantes de a gente observar para que sirva como prova válida de autorização voluntária para ingresso em residência ou situação de flagrante. Veja só, se for um caso de que a polícia suspeite de que há um flagrante sendo cometido no interior da residência, e isso então lhe autorizaria o ingresso, mesmo contra a vontade do morador e sem determinação judicial, a qualquer hora do dia ou da noite. Então, essa situação ela tem que ser comprovada de uma forma razoável, padrão, aceitável, convincente. Vamos ver aqui. O STJ, nesse HC, até lá num trecho da decisão ele fala, exige para comprovação de flagrante, exige-se em termos de estándar probatório. Aí lascou, né? Aí ficou difícil. Estándar probatório, vamos lembrar que estándar, no nosso dicionário comum, ele significa, pode ser traduzido em padrão. Então, padrão probatório aceitável para convencer os ministros da corte. Então, exige-se em termos de estándar probatório, o padrão probatório, que existam fundadas razões para que a polícia adentre a essa residência contra a vontade do morador, sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite. Veja que estão sendo vencidas aí várias camadas de proteção à intimidade domiciliar, então ela não pode ser vencida por qualquer coisa. Fundadas razões exigidas pelo STJ, são as fundadas razões exigidas pelo juiz lá penal, lá no judiciário, para que conceda, por exemplo, um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão. Isso vai além das chamadas fundadas suspeitas. Fundadas suspeitas são aquelas movidas, o policial pode ter fundada suspeita movido apenas pela sua intuição. E isso lhe autoriza a abordar uma pessoa em praça pública, na via pública, em local público. Mas essa fundada suspeita não autoriza o policial a entrar na residência, na casa de ninguém, que é um asilo inviolável, para realizar busca e apreensão porque eu suspeitei que lá podia ter uma situação de flagrante. Não, isso não autoriza. São fundadas razões, vão além das fundadas suspeitas, vão além
da mera intuição, do chamado tirocínio policial, para usar aí uma terminologia muito comum nos órgãos vinculados à segurança pública. Para ir além de fundadas suspeitas, nós temos que ter aqui, vamos colocar um exemplo. O que seriam fundadas razões para que o policial adentrasse a uma residência? Vamos imaginar que ele recebeu uma ligação anônima dizendo que em tal lugar, lá um endereço qualquer, há a situação de tráfico de drogas. Tem em depósito elevada quantidade de droga. Flagrante. Um dos verbos, um dos núcleos lá do artigo 33 da Lei de Drogas. O policial com essa ligação, ao chegar na residência, o suspeito está lá na porta, ocasionalmente, e sai correndo para o interior da residência. Isso autoriza a polícia a adentrar na residência, alegando que é uma situação de flagrante? Não. Eu falo não, não é o meu pensamento isoladamente. Eu não sou ninguém para dizer isso. Eu estou traduzindo aqui uma situação já decidida pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação, o policial adentrou, efetuou inclusive a apreensão de grande quantidade de droga e tudo foi tornado nulo. Toda a diligência, as provas, as informações coletadas, juntadas aos autos, foram anuladas. Por quê? Porque não existiam fundadas razões para que o policial adentrasse a residência. Poderiam existir fundadas suspeitas, mas isso não autoriza. O que seriam então fundadas razões? O policial tinha essa informação inicial da ligação anônima, o cidadão que era suspeito saiu correndo para o interior da residência, junto com ele conversavam ali 3 pessoas. Essas pessoas não correram, permaneceram no local que estava, via pública, foram abordadas e todas elas portavam alguma quantidade de droga, para uso próprio. Perguntadas como tiveram acesso a essa substância, disseram que compraram do cidadão que estava lá na porta e fugiu para o interior da residência. Isso sim. Agora sim, temos fundadas razões para acreditar que lá dentro existem mais drogas, já que está caracterizado que as pessoas, ao menos pela fala delas, desde que essa fala tenha sido verdadeira, não é? E se não for, o policial terá sido induzido a erro e guardadas as devidas proporções, não pode ser responsabilizado se as circunstâncias levavam a crer que tal fato ocorria, levavam a crer que era uma situação de flagrante, e é uma crença legítima, não foi nada com ameaça, não ocorreu isso mediante ameaça ou constrangimento ilegal especialmente. Então, o policial, com essas informações dos 3 que foram abordados, ele tem agora fundadas razões? Sim. A partir daí ele tem fundadas razões para ingressar na residência. Mas sem isso, até só o ato do cidadão suspeito sair correndo para o interior da residência, isso ainda são fundadas suspeitas. É a leitura que faz do caso o Superior Tribunal de Justiça. Concordemos com isso ou não, não é caso para debatermos numa comunicação em que se busca acertar questões de concurso. Tá? É lógico que o tema é muito amplo, o tema sugere muito debate, mas esse debate não pode, no nosso caso aqui, neste canal, ir além do que te faz acertar a sua questão no seu concurso. Então, vamos nos ater ao que pensa, ao que decide o Superior Tribunal de Justiça e o STF. É isso que nos faz acertar a nossa questão de concurso. Vamos seguir em frente. Vem cá, meu amigo, e quanto àquela outra situação em que a polícia adentra a residência com autorização do ocupante de tal residência, com autorização do suspeito, se for o caso. Como é que o STJ entende essa situação? O que ele considera válido como prova de que esse consentimento ocorreu? Lembrando que tem que ser um consentimento voluntário, livre de qualquer ameaça ou constrangimento. O STJ considera como válido nesses casos em que houve a autorização do ocupante da residência para nela ingressar, para que a polícia ingressasse em tal residência, considera como válido uma declaração assinada
por quem autorizou o ingresso na residência e, sempre que possível, essa declaração ainda acompanhada pela assinatura de 2 testemunhas que tenham presenciado essa declaração ocorrer, como um atestado de que não houve constrangimento ou ameaça, que foi um consentimento concedido livremente. E diz mais a decisão: em todo caso, deverá a polícia ainda efetuar uma gravação de áudio e vídeo em que ocorreu o consentimento. Esse consentimento, então, assinada a declaração pelo ocupante da residência por 2 testemunhas e ainda com áudio e vídeo. Em todo caso, quando fala em todo caso, entenda-se aí, é bastante recomendável que isso ocorra. Se não ocorrer, por justificadamente não ter como realizar esse vídeo, por falta de equipamento, por falta do que for, é imprescindível a declaração assinada por quem autorizou o ingresso na residência e, sempre que possível, ainda acompanhado por testemunhas de que essa declaração ocorreu validamente. E quanto ao áudio e vídeo? Como é que é isso? Isso é uma inovação. O STJ está fazendo aqui uma recomendação e passando a exigir que a polícia atue de uma forma que ainda não há lei determinando isso. Como é que vai ser essa adaptação? A polícia já está preparada para isso? Para agir dessa forma, como está na decisão? Lembrando que essa decisão é agora de 2 de março de 2021. A polícia está preparada para agir dessa forma, se a lei ainda não determina nada nesse sentido? Não, provavelmente não está. Mas o STJ concede um prazo. Ele dá, a partir da publicação da decisão, o prazo de 1 ano para que a polícia realize os treinamentos indispensáveis, adquira a logística considerada mínima o suficiente para fazer cumprir a decisão, 1 ano para que a polícia se adapte, enfim, a essa situação, para que os policiais sejam treinados e passem a realizar as diligências em comento, as diligências tal como esta que foi analisada neste julgado, tem 1 ano para se adaptar a tudo isso. E veja que a não observância dos limites estabelecidos nesta decisão do STJ e também no arsenal legislativo que circunda o caso, no arsenal legislativo que cuida desse tema, pode acarretar ao menos 3 vias de responsabilidade ao agente público que realiza a diligência, que vão desde a esfera administrativa, civil e penal, tudo conforme previsto lá, especialmente no artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Veja que agora não há limites apenas no arsenal legislativo, e sim também nesta decisão do STJ, que fixa limites e faz as suas recomendações / determinações para que a polícia haja nas suas diligências, especialmente aquelas sem determinação judicial, com a devida observância desta decisão, das recomendações feitas nesta decisão, especialmente a partir do prazo de 1 ano que tem as instituições policiais para se adaptarem à nova sistemática. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco até aqui, que nos acompanharam, que nos prestigiaram com a sua companhia, eu te agradeço muito. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você estude, analise, que você, caso tenha interesse em ingressar num órgão de segurança pública, numa instituição policial ou em uma guarda municipal de alguma capital brasileira, de alguma cidade brasileira que tenha essa instituição, preste bem atenção nesta decisão, porque ela vai ser muito importante, não só para a sua aprovação no exame, no concurso, mas também para o exercício das funções. É bom que você tenha isso em mente, porque ela serve como limites de atuação e observar os limites torna o seu ato, a sua diligência válida juridicamente.
Em troca de, ao contrário disso, se você não observar os limites legais e os limites também estabelecidos nesta decisão, você pode incorrer, inclusive, em responsabilização contra si, na via administrativa, civil e penal. Então é bom a gente ter isso em mente. Mas sigamos em frente, o Brasil é nosso, a sorte é de quem acredita nela. Vamos lá, fé em Deus.